Olá, sejam bem-vindos ao quinto vídeo da série Aprofunde-se como um Ser Energético, baseado nos ensinamentos de Kryon canalizados por Lee Carroll nessa nova energia planetária. E hoje nós estaremos falando aqui sobre a malha cósmica e a malha de calibração universal. Não se preocupem com esses nomes, que logo vai ficar familiar para vocês. Mas, resumindo, é o potencial que todos nós temos aqui de a malha de calibração universal, principalmente, de ancorar mais da energia disponível no universo e vibrar numa frequência mais elevada, né? Manifestando os atributos divinos nessa realidade, é algo que eu repito o tempo inteiro. Mas acho que acima de tudo, né, para que a gente possa manifestar essa pegada ou a digital única ou a peça do quebra-cabeça que nós podemos ser nesse planeta ou nessa escola chamada Planeta Terra. E eu começo com uma história cabalística do Reb Zusha, né, que ele dizia quase sempre aos seus alunos, né, quando eu for ao céu e eles me perguntarem por que você não foi como Abraão, o nosso antepassado? E aí ele dizia, eu vou responder, porque eu não era Abraão. E se perguntarem por que você não igualou a grandeza de Moisés? E aí ele dizia assim, eu não era Moisés. Mesmo se eles tentassem comparar o Reb Zusha com o irmão dele, o Reb Elimelech, ele ainda poderia dizer que ele não era o Elimelech. No entanto, e aqui ele dizia com as palavras dele justamente, se me perguntarem por que eu não era do jeito que o Reb Zusha precisava ser, para isso eu não teria resposta. Né? E é muito interessante isso, né? Como a humanidade, em algum nível, óbvio, se inspira em outras pessoas, mas muito tentam copiar jeitos, formas de outras pessoas. E, no entanto, né, o nosso processo é justamente de manifestar a nossa diferença. Porque se fôssemos para todos sermos iguais, viríamos todos iguais. Todos nós temos coisas diferentes, todos nós temos atributos ou qualidades diferentes que no sistema do planeta Terra se precisa, são peças diferentes do quebra-cabeça. Então tu vai ser perguntada não se tu foi Jesus, se for Buda, se foi Moisés, mas eu vou ser perguntado se eu fui o Guilherme, o máximo que o Guilherme pode ser. Né? E como o próprio Jung comentava, né, é mais fácil, digamos assim, copiar um grande mestre do que fazer o que o mestre fez. Ou seja, ser ele mesmo, ou ser ela mesma. E é isso que a gente vai estar conversando agora, no que essa nova energia está nos auxiliando para que nós possamos encarnar mais de nós mesmos através desses sistemas energéticos. Fiquem com a vinheta e a gente já volta aí. Vamos começar então falando sobre a malha cósmica. Então a malha cósmica é um nome trazido, né, de um sistema que abrange todo o universo e além, dá para dizer universos e universo. Então pensem na malha cósmica presente em todos os lugares. É aquilo que muitos vão chamar da consciência de Deus. No entanto, é física e obedece leis da física. No fundo, o Criador se utiliza das leis da física, né, para interagir no universo. Então pense numa energia da rede que contém amor consciente. Embora não seja uma rede, tem uma certa simetria em si. Então pensem na malha cósmica com o que permite essa mecânica da cocriação, né, para a sincronicidade, o amor e todos os milagres no planeta. E essa malha cósmica, ela responde à física e responde à consciência, a consciência do ser humano. E essa malha cósmica, ela foi descrita, vista pela primeira vez pela Peggy Phoenix Dubrow, que nós estaremos falando depois na segunda parte do vídeo de hoje, né? E óbvio, trazida também por Kryon. E Kryon traz, né, da malha cósmica como a energia do amor, aqui amor com A maiúsculo, a energia do espírito, não no espírito no sentido do espiritismo individual, mas no espírito completo, a energia de todo o universo.
Então pensem nesse denominador comum, né, da fonte unificada de todas as energias do universo. Né? Então todas as coisas que surgem emanam da malha cósmica. Né? É talvez aquilo que as pessoas poderiam chamar de consciência divina. E de novo, no entanto, é física, é energia que contém amor consciente, penetra todas as coisas, engloba todo o universo, incluindo todas as dimensões existentes. E ainda assim, isso que é interessante, tem uma consciência singular de tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Todas as partes estão naquele estado que os físicos chamam de entanglement, ou emaranhamento, uma conexão. Né? Não um emaranhado associado às constelações, algo inosado, mas sim, né, o entanglement quer dizer uma conexão acausal e ao mesmo tempo fora do tempo, é uma conexão instantânea. Tá? Então, digamos assim, a parte mais distante da malha cósmica sabe exatamente o que está acontecendo aqui nessa sala, nesse momento onde tu estás. Né? Então, pensem assim numa consciência que unifica as coisas, que sabe o que está acontecendo tanto nas tuas próprias células quanto a 11 bilhões de anos-luz distantes. Se é que isso, acho que é possível, deve ser possível mesmo. Eu não sou físico nesse sentido, mas com certeza é possível do tamanho desse universo que a gente vive. E nesse momento planetário, Kryon justamente traz isso, que tudo é possível com a intenção do ser humano. Pois a gente tem a possibilidade, ao acessar a nossa divindade, do controle literal da malha que é universal, do acesso a essa energia. E essa malha cósmica, ela não está no nosso tempo linear. Ela também não está no tempo circular, como se chama, que é o tempo espiritual do presente, passado e futuro, no aqui e agora. Ela está naquilo que Kryon chama do tempo nulo. É um pouco complicado aqui um conceito, mas vê todo o tempo como zero. Não está se movendo, né? Mas mesmo que muitas energias estejam se movimentando, é algo que foge um pouco aqui ao intuito do nosso vídeo, que são conceitos mais gerais e introdutórios. Mas, de uma forma mais simples, eu poderia dizer que esse tempo nulo é um tempo igual a zero. Ao passo que o tempo de agora, de novo, se move num círculo. Então não importa em qual estrutura do tempo está a realidade, essa comunicação ela é instantânea, não é por tempo. Então, entre todas as entidades que conhecem e estão conectadas nessa malha, ela está num constante estado de equilíbrio. E é essa energia equilibrada. Está pronta também para ser ancorada e para receber um input de liberação de energia a partir do quê? Da consciência humana, a partir da intenção humana. Né? É bom deixar claro aqui também que a malha cósmica não é Deus. Mas, como eu abordei anteriormente, baseado nos ensinamentos de Kryon, é que Deus, o Espírito, a luz, o Criador, utiliza a física ocorrendo naturalmente para isso que a gente chama das mecânicas dos milagres. Então pensem metaforicamente como se fosse a mão de Deus trabalhando e essa física, né, sendo uma luva que Deus coloca a mão. A própria natureza é isso, é a luva, né? Deus se manifesta através da natureza, mas ele não é a natureza, ele é muito além da natureza, mas se manifesta através dessas leis da natureza. Né? Então, a malha cósmica, nesse momento planetário, está respondendo a algo que nunca se viu antes no planeta. Essa energia está sendo criada, o tempo está sendo alterado, tudo através do quê? Da intenção humana. Vou aproveitar aqui para fazer um parênteses, né, como eu gosto de fazer, da união entre ciência e espiritualidade, fazendo a ponte, principalmente nesse momento planetário, onde realmente os conhecimentos espirituais estão se unificando aos conhecimentos científicos, para quem realmente faz ciência. Porque quem não faz ciência se apega a dogmas, a verdades, né? E justamente não é isso que a ciência está sempre aberta a novas descobertas. E a sugestão fica aqui justamente de pesquisadores
físicos renomados e conhecidos no mundo que estão trazendo, através das pesquisas, não só de física quântica, também da teoria de relatividade, entre outras coisas, essa sabedoria associada à malha cósmica. Entra aqui Nassim Haramein, entra o Dr. Gary Schwartz com o livro The Living Energy Universe, entre outros que tem, vários outros, o próprio Carl Sagan, entre outros pesquisadores que falam, né, que os chamados de cientistas da nova era, Greg Braden também, o campo de ponto zero. Então tem diversos cientistas que trazem essa sabedoria, mas que foge um pouco aqui do intuito, né, desse vídeo. Então, voltando para a nossa parte espiritual de nova energia, eu introduzo aqui a segunda parte desse vídeo, que é a malha de calibração universal. E nessa malha de calibração universal, trazida pela PEG Phoenix Dobro, é a nossa conexão pessoal com a malha cósmica, ou seja, a fonte de energia universal ou ilimitada. A PEG Phoenix Dobro é uma americana que atualmente reside em Sedona, no Arizona, que é um ponto de energia muito forte. Tive uma oportunidade de estar lá também, vale a pena para quem tiver a oportunidade. Ela foi reconhecida por Kryon, né, como Alani, que era o nome, digamos, pleiadiano dela, né, o nome na época de Lemúria também. E ela foi a criadora, né, da EMF Balancing Technique, que é o balanceamento do campo eletromagnético. Tá? O nome foi dado um nome científico para a nossa evolução da nossa anatomia energética. E de acordo com Kryon, ela trabalhava também no templo de rejuvenescimento da antiga Lemúria. Não se preocupem que nós estaremos falando em vídeos futuros sobre essa civilização de Lemúria. Então pensem na malha de calibração universal, como vocês viram na imagem anterior lá, de algo que nos permite a fazer uso de uma energia ilimitada de uma maneira muito semelhante a um transformador elétrico. Então transferindo energia de um circuito a outro. Então permeia todos os nossos corpos, dos mais densos ao mais sutis, e também todas as dimensões. E esse sistema ele é aparentemente infinito de fibras de luz e energia. E, de novo, ela é a soma total do nosso campo eletromagnético que sustenta os vários corpos de energia, né? Nossas estruturas cristalinas de memória, né? E o nosso código do DNA. Então, o que a PEG traz aqui para a gente? Ela traz justamente que, nesse momento planetário, nós temos a capacidade de ampliar nossa recepção. Recepção de energia, e quando eu falo recepção, né, não é só para receber, para fritar um sistema. Tudo que tu recebe é para compartilhar. Tudo que se recebe se compartilha, né? Então nós temos uma possibilidade de vibrar na frequência mais elevada e acessar mais da nossa essência, mais da nossa energia pessoal, mais de outras partes de alma no aqui e agora, trazer essa essência disponível para o aqui e agora, para esse tempo do presente, né? Então esse é um salto que a humanidade tem, né, onde cada pensamento, palavra, emoção e comportamento vai afetar esse nosso campo de energia e o campo do planeta. E a nossa própria existência gera cargas energéticas, né, que geram padrões que falam uma linguagem para o universo, e ao mesmo tempo esse universo ele rebate para a gente. Então aquilo que a gente chama de realidade no planeta Terra é cocriada por todas essas pessoas e os seus padrões energéticos. De acordo com a informação que é transmitida, também nos é respondido. Alguns podem chamar isso de karma, né, causa e consequência, que tem um aspecto que nós vamos falar depois, mas também, por outro lado, tem aquilo que a gente vibra. E dependendo daquilo que a gente vibra, também nos é respondido. Tudo tem a ver com a ressonância. Então, a malha de calibração universal, essa evolução da nossa anatomia energética, ela nos auxilia, como eu falei em outros vídeos, numa elevação, numa conexão mais profunda vertical, e quando eu digo vertical seria metaforicamente para cima, né, de acessar energias superiores, mas também para baixo, de ancorar mais na Terra,
que as energias da Terra estão nos auxiliando nesse processo. Então, muitos dos alinhamentos às vezes vêm de baixo para cima. Interessante que as pessoas querem fugir da Terra e, na verdade, vêm da Terra. E um outro auxílio também diz respeito àquelas energias que nós criamos horizontalmente, né? Em cada relação, em cada encontro, e o viver nessa realidade física com tudo aquilo que a gente pode ancorar da essência. Isso é muito, muito, muito legal e, na verdade, é uma dádiva que a gente está recebendo do Espírito e como alma nesse momento planetário. É por isso que tem filas e filas para encarnar aqui nesse planeta. E aproveitando aqui também, de novo, fazendo uma outra ponte com a ciência, e já falei em outros vídeos, em outros cursos, que um pesquisador holandês, né, professor da Universidade de Groningen, na Holanda, chamado Dr. Dirk Meyer, né, num ramo chamado de neuroquântica ou neuroquantologia, que são pesquisas interdisciplinares de neurociência com a física quântica, ele traz uma nova teoria de consciência. Vocês podem pesquisar depois na internet. E o que ele traz? Ele supõe que a consciência ela reside num campo ao redor do cérebro e em outra dimensão. Ou seja, todo o nosso corpo é um canal e colaborador com a consciência como um ciclo de biofeedback, né? E esse campo, né, ele é um sistema fechado e aberto ao mesmo tempo. É assim como, né, e funciona, capta informações de um campo magnético da Terra, da energia escura, dark matter, e outras fontes também. Esse campo transmite essas informações em formas de onda para o nosso cérebro. E é fundamental para esse processo de informações, sejam elas conscientes, subconscientes, alta ou baixa velocidade. Então, ele fala desse funcionamento até mesmo da nossa consciência, por incrível que pareça, como um funcionamento de um buraco negro. Então é o que ele fala de uma condição limítrofe da singularidade, um espaço até mesmo dentro do cérebro. Então esses eventos que acontecem também externamente são captados, essas energias são captadas e atravessam também a nossa consciência. E a nossa consciência, ou esse campo de energia que interpenetra e envolve o cérebro, né, tem acesso a essa matriz universal de informação. E isso é de acordo com esse pesquisador, hein? Estamos falando de ciência, que é exatamente esse construto ou esse sistema energético que a PEG Fênix Dubro nos traz. E ela traz junto essas informações espirituais importantes. E aqui tem um grande salto de humanidade, que é de uma consciência de 7 chakras principais para 12 chakras principais, para suportar justamente essa energia. Lembrando que o nosso corpo todo contém chakras maiores ou menores, mas que tem rios de energia que confluem para certas configurações, e isso está se expandindo para o ser humano também de 12 chakras maiores. Nós temos um centro de energia 60 centímetros acima da cabeça, para ampliar a nossa recepção, como uma parabólica, conexão com as energias superiores. Nós temos um outro centro a 12 centímetros, 60 centímetros abaixo dos pés, que é o 12º chakra, né? O centro de baixo, conexão e troca com as energias da Terra. Né? Para quê? Para ter maior capacidade de receber, compartilhar. E a humanidade tem a possibilidade de irradiar de todos os chakras, inclusive os chakras inferiores, que antes eram simplesmente para serem transcendidos, e agora também existe uma possibilidade de irradiação dessa energia quando equilibrada. Então, esse construto, essa anatomia da malha de calibração universal, ela não é uma outra técnica simplesmente energética. Sim, a MF Balance Technique, sim, é uma técnica para auxiliar na ativação disso. No entanto, a malha de calibração universal está disponível a toda a humanidade e todos os trabalhos energéticos perpassam essa malha pessoal. Qualquer trabalho que for fazer, qualquer desafio também emocional vai perpassar e vai estar presente nesse campo de energia. Então, quanto mais nós estivermos conscientes desse campo, melhor vai ser a nossa assimilação e a gente pode conversar com o nosso campo de energia. Eu, particularmente, tive várias experiências nesse sentido, não só, óbvio, de experimentar as fases do MF,
da técnica em si, mas de começar a perceber essa circuitação de energia com as meditações profundas e depois com os comandos que eu ia dando com partes, interagindo com partes da malha. E isso foi amplificando cada vez mais, não só as minhas ideias no sentido de conhecimento espiritual, mas sim de percepção de energia, de percepção de realidade, de empatia emocional, de ressonância cognitiva, de ressonância emotiva. Então, amplia a nossa capacidade de interação com o universo. E como eu fui fazendo isso através do conhecimento e apropriação da própria malha, que é o que a PEG fala. A nossa malha de calibração, ela é o motor da nossa Merkaba, ela é o motor, né, da nossa ascensão, da nossa carruagem de ascensão. E uma carruagem, ela não serve só para elevar, ela serve também para ancorar energias, né, para compartilhar, para trazer energia para o planeta. Então vamos trazer o céu um pouquinho para a Terra nesse momento, antes de eu falar, num geral, da malha de calibração universal. Óbvio, uma introdução. Para quem tiver interesse, eu vou indicar daqui a pouco alguns livros que têm maior informação, ou buscar até mesmo, né, um profissional, alguma coisa assim, que tenha feito as formações da EMF Balancing Technique para entender um pouco mais da malha de calibração universal, fazendo ou não as sessões, porque essa energia está disponível, né, para aquela pessoa que começar a intencionar e trabalhar com o seu próprio campo. Né? E eu te convido para refletir aqui antes de nós continuarmos, né? De que forma tu estás canalizando mais da tua energia, de que forma tu está ancorando mais. Tu está copiando outras pessoas nessa caminhada espiritual ou tu está, de certa forma, silenciando um pouco o teu ser para ver justamente o que esse infinito está comunicando através de energia dentro de ti? E nesse momento nós estamos tendo todo o apoio. Pensa em outras partes da tua alma te empurrando para o teu caminho de vida, que ele é único, que ele é original e nunca foi trilhado anteriormente. Existe essa oportunidade. E existe a oportunidade de interagir com o universo aqui e agora numa forma de energia. Até mesmo nas emoções. Pensem, emoções, emotion. Energy in motion, emoções, energia em moção, energia em movimento. Se a gente começa a perceber isso, a gente pode transformar as nossas emoções também. E a malha de calibração nos ajuda nesse processo. E é por isso que eu vou fazer uma breve introdução de partes da malha, mas quem quiser aprofundar um pouco mais desse funcionamento, tem um livro da PEG Phoenix Lubro junto com um grande físico, David Lapierre, que é Evolução Elegante. A expansão da consciência, o seu portal para o hiperespaço. Então eu trago para finalizar aqui a malha de calibração universal, como vocês estão vendo aí na tela. Então nós, como seres eletromagnéticos, nós fazemos parte do espectro eletromagnético que tem aquilo que a gente chama de luz visível e invisível. A gente sabe pela física quântica também que luz é a base do campo eletromagnético. Né? E o fóton de luz é o menor quantum, ou quantum desse campo. E é um mensageiro que providencia a comunicação entre as partículas desse campo eletromagnético. Então, de forma simples, né, é bem claro que nós somos seres de luz. Óbvio, somos seres de carbono, elétricos, mas também de luz. Então, a malha de calibração universal, ela é como um transformador. Pensem assim, que se a gente pudesse ancorar ou trabalhar com uma capacidade de 110 volts, com a ampliação da própria energia da malha de calibração, tu começa a poder trabalhar com 220, 330, 440 sem queimar, sem até mesmo precisar desencarnar e vir num próximo corpo, num próximo sistema. É para continuar aqui e poder, através da malha de calibração universal, ampliar essa capacidade de manifestar os atributos mais elevados, né? Então é para sustentar uma carga ainda maior da nossa alma, para ancorar mais da nossa alma, da nossa pegada única no planeta. E utilizar a fonte infinita da malha cósmica, né, interdimensional, essas energias refinadas que estão disponíveis para a gente. Então, se vocês observarem a malha de calibração universal, nós temos 12 longas fibras no entorno,
né? Depois a gente vai falar de outras 12 mais próximas do corpo, mas nós temos 3 à frente, 3 de cada lado e 3 atrás. Começando pelas fibras de trás, elas contêm a informação relativa ao quê? A nossa história pessoal, os eventos de vida passada, todos os eventos que nós passamos nessa vida, também os nossos padrões, nossas tendências genéticas num nível energético, também aparência física, saúde e bem-estar. Então, se a gente começa a trabalhar com a nossa mente, com a visualização e plantando intenções nas fibras de trás, elas começam também a responder. O mesmo nas fibras laterais. Nós temos as fibras da esquerda, 3 fibras, a 60 centímetros do corpo, que são as fibras da receptividade, que processam as informações que nós recebemos do mundo, a energia que nós recebemos do mundo. E da mesma forma, do lado direito, nós temos 3 longas fibras, que é a energia que a gente compartilha com o mundo, o dar e o receber. A gente precisa estar num equilíbrio de dar e receber nesse universo. Nós temos também as fibras da frente, as 3 fibras da frente, que dizem respeito aos nossos potenciais, as informações dos nossos potenciais, nossas experiências, sonhos, desejos, intenções, né, que dependendo de como a gente está vibrando, a gente vai estar atraindo alguns potenciais. A gente pode ter vários potenciais disponíveis para a gente sempre pode ir uma oitava acima, mas vai depender de como a gente vai estar vibrando aqui. Se a gente aumentar a nossa vibração, os potenciais mais elevados também são atraídos. E nós temos as longas fibras de informação na frente para plantar essas intenções conscientes, né? E elas são muito importantes, principalmente agora, nesse mecanismo de atrair energia da malha cósmica para cocriar. E nesse processo de cocriação e intenção, a gente não está aqui pedindo, Deus, Espírito, me dá isso e eu fico deitado aqui na rede e tudo vai acontecer. Não é assim que funciona. Mas através da intenção, tu recebe a energia necessária e os instrumentos para quê? Para justamente tu poderes, trilhares e criares, fazeres a caminhada, né, na vida. Ou seja, através do esforço, através da continuidade e através de trilhar o caminho. Então, é um auxílio que está sendo dado para a gente nesse momento. Entre os chakras e as longas fibras de informação, como vocês podem ver na imagem da malha de calibração universal, existem figuras de 8 que comunicam a informação das longas fibras com os chakras. É uma energia em movimento, que representa essa conexão pessoal do humano com o Criador, com o humano, com o infinito universo. E eles são autocalibradores, né? Eles transportam essas informações. E tem dos chakras com as fibras da frente, conexão, tem dos chakras com as fibras laterais, cada um dos chakras com as fibras de trás também. E nós temos loops que conectam o topo da cabeça com o centro de cima, que a gente já vai falar sobre ele, e dos pés com o centro de baixo. Então nós temos vários desses loops. A gente não vai entrar ainda, e ela desenvolveu depois, outras 12, canalizou depois, né, outras 12 fibras que ficam na diagonal, na frente e atrás, que dizem respeito à nossa sabedoria interdimensional, o acesso à nossa sabedoria de alma, ao nosso Akasha, né, que também está disponível para a gente trazer para o aqui e agora tudo como uma experiência. Mas mais importante que tudo isso é a energia do centro. Essa coluna central de energia que vocês percebem, né, na imagem da malha, ela justamente, ela representa a energia da presença no aqui e agora, é a energia da essência. Quanto mais estiver fluindo nessa energia do centro, mais eu estou manifestando quem eu sou, mais eu estou sendo um puro canal de luz para o universo e mais eu estou ancorando a energia do amor infinito aqui. É uma coluna de pura luz e energia que passa no centro do corpo, passa através de todos os chakras, se, óbvio, nós tivermos purificado, trabalhado as nossas emoções para que flua livremente. Então, essa energia do centro tem um profundo efeito na consciência e no próprio corpo físico e realmente acelera o nosso processo evolucional.
Começando no nível individual, passando no canal central no centro de cima, no topo dessa coluna, que é a conexão com as energias superiores do eu, né? E também, né, aquilo que é chamado de receber mais a inspiração divina, e também no centro de baixo, que é a nossa conexão com a energia da eletromagnética da Terra. Um lugar onde a gente pode transmutar a energia, liberar a energia negativa. A gente não precisa mais transmutar a energia densa no nosso corpo, a gente pode transmutar no centro de baixo, e a Terra, ela se encaminha de transmutar, de encaminhar para a luz aquilo que já não nos serve mais. Então a gente está assumindo uma responsabilidade ainda mais profunda pela nossa energia e por nós mesmos. Então, quanto mais vocês se apropriarem da estrutura da anatomia energética, mais vocês podem intencionar, conversar com o campo, né, para fazer essas transformações conscientes. Então, a PEG Phoenix Dubro fala o seguinte: reforçar o fluxo de energia nas duas direções ajuda-nos a sustentar a carga elétrica total do nosso ser. Isso cria a sagrada união entre o como em cima, ou as energias divinas como assim embaixo, ou as energias humanas. O que se deseja é uma relação equilibrada entre essas duas energias. Uma profunda conexão pessoal com a fonte de energia ilimitada cria uma postura energética de liberdade dentro dos muitos níveis do nosso ser. Aqui eu deixo a imagem da malha novamente para vocês. E a gente vai finalizar com essa imagem da malha e uma breve visualização e conexão com essas partes, como exemplos para vocês de como trabalhar com a malha. Então eu te peço para sentar numa posição confortável, respirar profundamente, né, e focar no centro de baixo, 60 centímetros abaixo dos pés, visualizando a energia, fluindo, uma energia dourada, sendo amplificada nesse lugar, com a intenção de estabelecer uma forte conexão com as energias da Terra, e repetir a intenção em voz alta, ancorado, 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 e respira fundo nesse centro, ancorado, ancorado. Faz 3 respirações bem profundas. E agora foca 60 centímetros acima da tua cabeça, no centro de cima, com a intenção de estabelecer uma forte conexão com a sua sabedoria superior. E por favor, afirma em voz alta: aberto, conectado com o infinito Criador, aberto, conectado com a fonte da criação. E respira profundamente, expandindo a luz do teu centro de cima. Respira fundo por 3 vezes. E agora foca no teu centro cardíaco, no centro do peito, com a intenção de manifestar mais da tua totalidade, da tua sacralidade, imbuindo o coração com a energia do amor, e repete em voz alta, por favor, a intenção: amando, 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 amando. E respira por 3 vezes profundamente no coração. E lentamente tu pode ir abrindo os olhos, voltando aqui. E eu te convido, como um exercício energético pessoal nessas próximas semanas, de criar intenções pessoais para a própria malha associada às funções de liberação de passado, de equilíbrio, de dar e receber, de energias de dar e receber, de plantar sementes no campo de potencial e visualizar essas sementes de luz sendo plantadas. Pode ter certeza que essa repetição vai ajudar muito na caminhada espiritual de vocês. E aqui fica o meu desejo que vocês possam acessar mais essa energia da malha cósmica, se apropriar mais de partes de si mesmo e manifestar e sentir, acima de tudo, a energia do amor infinito pulsando em cada célula do teu corpo. Meu muito obrigado e uma boa semana.